Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Salve mulherada de atitude, eu sou Dandara Gissoni e hoje estamos aqui no nosso programa Atitude Feminina. Programa que nasceu de um sonho, enaltecer as mulheres e colocar as mulheres sempre em evidência, mostrando que o lugar delas é onde elas quiserem. E hoje a gente está aqui para debater um tema que é um verdadeiro desafio e de extrema importância e urgência, que é a violência contra as mulheres. Para falar disso, convidamos a doutora Elisângela Stefano, delegada de polícia há 24 anos e há 13 anos atuando em defesa das mulheres na DDM. Doutora, muito obrigada por comparecer. Sei que o tempo da senhora é muito corrido, mas é muito importante a presença da senhora aqui, principalmente na condição de mulher, policial. A gente sabe que a polícia em si é um ambiente, né, muitas vezes para homens, né, e as mulheres vão cada vez mais colocando, se impondo no seu espaço. Eu imagino há 24 anos como que era, né? Então eu agradeço muito a presença da senhora aqui. Obrigada, Dandara. Obrigada, telespectadores. Estou muito feliz em estar aqui hoje. Doutora, a senhora vem atuando à frente da Delegacia da Mulher de Taubaté, do ladinho da gente em Caçapava. E há 13 anos a senhora entrou nisso. A senhora foi para lá porque a senhora quis, né? Vou abraçar, sou mulher também, quero atuar nessa luta, ou a senhora já estava em outros ramos, né, da polícia e acabou indo para lá? Dandara, a minha história com a polícia é uma história muito bonita. Eu costumo dizer que não fui eu que escolhi a polícia, foi a polícia que me escolheu. E na DDM também foi assim. O meu seccional à época me chamou e falou assim: Elisângela, eu tenho uma missão para você agora. E foi quando eu assumi a DDM. Até então, eu não tinha noção da grandiosidade que é uma delegacia da mulher. E é uma delegacia muito específica. Então, para você trabalhar lá, você precisa conhecer muito a respeito da violência doméstica, entender muito o ciclo da violência, para você não revitimizar aquela mulher. Então, é um atendimento muito diferenciado do plantão normal. Então, no início, foi um desafio, porque envolveu muito estudo para você prestar um bom trabalho. Porque primeiro você precisa entender toda a dinâmica daquela delegacia, entender por que aquela mulher vai tantas vezes ali, por que ela renuncia, por que ela volta com aquele agressor. E você tem que aprender a não julgar aquela mulher. E isso é todo um teste mesmo para a gente, enquanto ser humano. Porque a gente vem, como você bem disse, de uma sociedade machista. Então são os nossos valores que estão sendo postos à prova a todo momento. Então foi um grande desafio, mas eu me apaixonei pela delegacia, me apaixonei pelo enfrentamento à violência contra a mulher, e eu gosto muito dessa área, muito mesmo. Em 2025, o Brasil bateu mais um recorde de feminicídio, dessa vez com 1.470 ocorrências em todo o país, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? E desde a tipificação do crime lá em 2015, foram registrados 13.448 feminicídios no Brasil. Doutora, explica pra gente um pouquinho o que é o feminicídio, porque não é um assassinato da mulher em si, é quando o agressor, né, quando a pessoa usa daquela condição de mulher, né, para cometer. O que seria? Pode explicar tecnicamente para a gente? Assim, vale dizer, ela é morta por ela ser mulher. Uhum. Em outras condições, um homem, se tivesse naquela condição, ele não seria morto. Então, nós temos dois tipos de feminicídio. O feminicídio que envolve a relação íntima de afeto e o feminicídio que envolve o menosprezo à situação de mulher. Então, o feminicídio, ele não é um crime que acontece por acaso. Ele é uma tragédia anunciada e evitável. Então, por isso que é importante que a gente esteja sempre atento aos sinais. E quanto antes a gente rompa esse ciclo da violência, a gente evita esse desfecho trágico. Por exemplo, em Taubaté, nós tivemos no início, na primeira semana do ano, um feminicídio. Essa vítima era uma morte totalmente evitável. Ela já teve uma tentativa de feminicídio em outubro e ela foi morta a facadas por esse mesmo agressor. Então a gente vê que a própria vítima, ela não se vê na condição de vítima,
e ela acaba subestimando aquela situação e acaba colocando ela numa posição de vulnerabilidade. Doutora, e aqui no Vale do Paraíba, como que a senhora consegue avaliar o cenário da violência contra a mulher aqui na nossa região, né? Em comparação até mesmo com o restante do Brasil, né? Qual que é a maior incidência que a nossa região ela apresenta em relação à violência contra a mulher? Porque o feminicídio é quando chegou no ápice ali da Sim, violência, né? sim. Mas antes do feminicídio, muitas mulheres, muitas pessoas não reconhecem como violência e se começa lá a violência moral, a violência psicológica, olha, você não vai usar essa roupa, o afastamento da família, a violência patrimonial, né? De repente do cara não deixar ela usar o cartão de crédito que é dela, do dinheiro que ela trabalhou, ela sai com o carro que ela dirige, né? Aí depois a pessoa muitas vezes quando chega na violência, na agressão física, ela já está tão ferida, ela já está tão machucada que ela nem percebeu tudo que ela viveu antes. É muito interessante, Dandara, você tocar nesse ponto, porque muitas vezes a gente associa a violência à violência física. Uhum. E tem muitas violências tão graves quanto que antecedem a violência física. Então é importante que a mulher busque ajuda o quanto antes, seja numa ofensa, seja numa ameaça. E o padrão da violência doméstica é a subnotificação. Então a mulher ela tende a suportar muitas violações até pedir ajuda. Isso não só aqui no Vale, mas em todas as regiões. Então, quanto antes essa mulher buscar ajuda, quanto menos ela vai caminhar para um feminicídio. A gente costuma dizer assim, que nem toda mulher ameaçada, ela vai ser vítima de feminicídio. Mas toda mulher vítima de feminicídio, ela foi ameaçada. Então, é muito importante buscar ajuda o quanto antes. Uhum. Então, a maior incidência, eu estou falando agora pela minha delegacia, que nós temos na DDM é a ameaça. Entendi. Mas lá nós conseguimos trabalhar no início do ciclo. Então, a mulher vai para a delegacia, nós tentamos, numa ameaça, numa injúria, já solicitar uma medida protetiva, já tentar romper o ciclo no início, para que isso não evolua. Mesmo que depois, posteriormente, ela se reconcilie, é um direito dela e a gente torce também para que os laços se resolvam, que esse marido, de certa maneira, evolua, sim, consiga respeitar essa mulher enquanto os direitos dela, né, enquanto possuidora de direitos. Mas houve a movimentação da máquina do Estado. Esse agressor percebeu que essa mulher não está sozinha, que ela teve uma medida protetiva, que o Estado está amparando ela. Então, a possibilidade dele avançar mais no sinal é menor. Então, é importante buscar ajuda o quanto antes. E essa questão até mesmo da gente educar a própria sociedade, né? Porque a gente cresceu ouvindo aquele ditado, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Eu já falo, se mete a colher, se mete tudo. E se mete principalmente a polícia, porque a partir do momento que você sabe que do lado da sua casa, na sua família, alguém está sofrendo um tipo de violência e você também se cala, você está favorecendo o agressor, você não está favorecendo a vítima, né? Então todo mundo acaba que está envolvido nisso. Eu sou advogada também, eu participei de um júri recentemente, né, ao lado da acusação, de uma tentativa de feminicídio, na qual a defesa tentou a todo custo enquadrar como uma pequena lesão corporal, não foi uma tentativa de feminicídio. E o Ministério Público, eu, minha outra colega que estava, né, advogando, né, como assistente de acusação, trabalhamos pesado, não. É tentativa de feminicídio sim. Até quando, né, a gente vai ter que desqualificar a vítima? Peraí, a pessoa levou uma facada. A pessoa, ela poderia, não morreu, mas poderia ter morrido, né? E a gente vê o perfil do feminicida, que as pessoas falam, ai não, imagina, é pai de família. Não, imagina, é trabalhador. E realmente, o perfil do feminicida não é aquele perfil que as pessoas esperam, daquele bandido perigoso, faccionário, né, que comete vários crimes, assalta banco. Não. A maioria das vezes a gente vê que de fato era um homem trabalhador, é um homem pai de família, muitas vezes é um bom pai, provedor, né, perante a sociedade, mas que comete crime contra as mulheres. Né? E o feminicídio, né, quando eu falo, né, quando o sangue está no chão, que choca a sociedade, que todo mundo fica mal, mas enquanto a gente está escutando agressões verbais, pejorativas, né, aquela exposição da mulher, isso parece que não choca tanto. As pessoas esperam acontecer o pior para falar, para cobrar. Mas quantas mulheres hoje sofrem
né? Dentro das suas casas, eu falo isso até na minha condição profissional, e a gente sabe disso, seja lá no barraco, seja dentro do iate. A violência contra a mulher está em todos os lugares e o agressor, ele não tem aquele perfil estigmatizado. Sim. A violência contra a mulher, ela é perversamente democrática. Ela está em todas as classes sociais. E você falou do ponto do agressor. Esse relacionamento, ele não é de todo ruim. Ele tem momentos bons. A mulher não casou para ser agredida. Então, ela casou com uma pessoa para construir família. E daí, a partir do momento em que aquele relacionamento muda, que aquele relacionamento começa a ser ruim, a mulher fica muito confusa. E isso gera toda aquela confusão na cabeça dela, porque é o pai dos filhos dela, é o amor da vida dela, e isso vai fazendo com que ela tenha dificuldade para denunciar. E por isso que é importante, como você bem disse, a rede de apoio. Às vezes ela não está enxergando o que está acontecendo com ela. Então é importante que tenha uma rede de apoio, seja uma amiga, seja uma familiar, que fale para ela, olha, isso está meio estranho, o isolamento é estranho, o ciúme excessivo é estranho. Afasta essa mulher da família, Sim, afasta dos amigos, né, muitas vezes. Muitas vezes até do trabalho. E cada vez vai afastando mais, cada vez demonstrando mais ciúme excessivo. E quando essa mulher percebe, ela está sozinha. Eu tive um caso de uma vítima que o agressor falava assim para ela, mas por que você precisa ter amigos? Por que você precisa sair com seus familiares? Eu não lhe basto? Então ele estava afastando ela de toda a rede de apoio ali. E isso é muito comum, o isolamento é muito característico. E, doutora, nesse ranking de feminicídio, né, que a gente acompanhou em relação a 2025, a gente percebe que o próprio estado de São Paulo, né, infelizmente, né, bateu recordes também, né? E a gente sempre fala, né, quando chega nesse ponto, eu acho que todo mundo falha. A sociedade falha, o poder público falha, a legislação falhou. Qual é o melhor caminho, doutora? Se é que existe um caminho preventivo para essa situação? Eu, Dandara, entendo que sempre é a educação, né? Eu falo, educai as crianças para não punir os homens, né? Sim. Eu tenho um casal de filhos, uma menina e um menino. Minha menina tem 10 anos, meu menino tem 7. E desde pequenininho, eu sempre pego meu filho e falo, você não vai bater na sua irmã. A sua irmã não quer jogar videogame. Você não vai brincar com ela agora. Eu percebo que muitas vezes, doutora, a gente está falando, esses homens, esses agressores, lá atrás foram meninos que não souberam ouvir a palavra não, que não tiveram um limite muitas vezes, né? E às vezes eu até brigo com a minha sogra, mas ai, tadinho, ele é pequenininho. Não, ele é pequenininho, mas é agora que ele tem que entender que ele não vai bater na irmã dele. É agora que ele tem que entender que ele não vai dormir sem tomar banho. Ele não vai jogar videogame até tarde. O não. Porque com a menina, parece que a gente já nasce ensinando, ó, ninguém põe a mão em você, conta tudo pra mamãe, não é não, ninguém te força nada. Mas e os meninos? Aí vem minha sogra e fala, tadinho, mas ele é pequeno. Falei, não, é agora, porque ele não escutou o não dentro de casa, não sabe lidar com frustrações. Não sabe lidar com o não, chega, cresce, vira um adolescente, vai pra rua, arruma uma namorada. No primeiro não que essa menina falar, ele vai se frustrar, né? E vira um potencial agressor. Eu concordo muito com você. Eu acho assim que a gente só vai mudar investindo em educação. Educação é o caminho para tudo. E nós temos que educar os nossos meninos para lidar com a masculinidade. Eu costumo dizer assim que as mulheres, nós somos diferentes das nossas mães. Se a gente fizer uma reflexão aqui, nós perceberemos que nós evoluímos. A nossa geração conseguiu evoluir profissionalmente, emocionalmente, com relação à geração das nossas mães. Agora os meninos não. Os meninos continuam do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. Então, muito disso é culpa nossa mesmo. Nós não soubemos lidar com essa geração, não conseguimos amadurecer os nossos meninos. Então, é importante realmente trabalhar nessa masculinidade, para que eles saibam lidar com essa frustração, para que eles entendam que homem chora sim, que homem chora para demonstrar o seu sentimento, que não precisa demonstrar o seu sentimento através da força.
E é importante se trabalhar isso desde pequeno. Doutora, a gente estava falando que a educação ela é o caminho para estar salvando, né? Eu queria dar de presente para a senhora, esse livro é um livro infantil, chama Princesas Escalam Montanhas, né? Escrito por Rafaela Carvalho. É um livro bem legal que fala que o lugar de menina é onde ela quiser. Que ela pode sim ser brincar de Barbie, mas ela também pode ser jogadora de futebol. Que ela pode sim ser dona de casa, mas ela também pode ser médica. Que ela pode ser o que ela quiser, que ela pode prender o cabelo, que ela pode usar shorts, que ela pode nadar no rio, que ela pode brincar com flores, como ela também pode detestar flor e tá tudo bem. Então, esse é um livro que eu quero dar de presente para a senhora. Ai, adorei. Nossa, muito bacana. Legal. Muito. E que através da educação a gente encoraje as nossas meninas e ensine também os nossos meninos. Ai, muito obrigada, adorei. Adorei mesmo. E eu acredito muito nisso. O lugar de mulher é onde ela quiser. Onde ela quiser. Com certeza. Com certeza. E que a gente tenha novas juristas aí, muitas mulheres, muitas operadoras do direito e muitas delegadas à frente das nossas delegacias. Com certeza. Certo. Doutora, a senhora comentou aqui, né, que a violência contra a mulher, ela é extremamente democrática, né? E eu uso, né, essa fala, né? É no barraco, é no iate, em todo lugar. Mas existe algum perfil dessa mulher vítima? Por quê? O que eu percebo? Quando tem uma briga de casal, lá na periferia, lá na comunidade, o vizinho se mete, todo mundo sai na rua, chega cachorro, vai polícia, viatura. Mas aquela mulher que, de repente, está dentro de um condomínio de luxo, está dentro de um apartamento, numa cobertura, muitas vezes essa mulher ela sofre em silêncio, ela morre em silêncio, sem sequer saber o que acontecia ali, porque pelo perfil, pelo padrão social que ela vive, muitas vezes parece que ela tem mais receio de denunciar, né? Porque as casas, né, das periferias, que é tudo juntinha, tal, as pessoas escutam, um denuncia, um fala para o outro, diz que 100 está aí, 90 está aí. Mas aquelas mulheres que têm um padrão de vida um pouco mais elevado, parece que elas se isolam mais desse ambiente violento. Também, muitas vezes, o vizinho não se mete. Às vezes, essa mulher tem medo, porque, de repente, o marido é um médico, é um político, é um empresário, né? É alguém influente na cidade. E essa mulher, ela sofre toda aquela violência calada, chorando. Eu escutei essa fala uma vez num atendimento que fiz, chorando em silêncio. Dandara, eu tinha que chorar em silêncio, porque meu vizinho não podia ouvir, mas eu queria sair gritando. É isso mesmo, é perversamente democrática. A mulher de classe baixa, ela tende a procurar mais ajuda, exatamente por isso que você disse, a comunidade está ali, acaba ajudando mais, percebendo a situação de violência, e até mesmo porque a porta da delegacia vai ser a única porta que ela vai encontrar aberta. Então é normal ela procurar ajuda ali. Quando tem uma classe social mais privilegiada, ela consegue buscar ajuda através de outros meios. Pode ser uma terapia de casal, pode ser através de uma consulta com um advogado, alguma outra forma de buscar ajuda. Eu atendi uma advogada que me chocou muito, que ela falou assim para mim, eu como advogada, doutora, como que eu iria relatar a minha situação de violência? O que os meus clientes iam pensar de mim? Eu não conseguiria nem como advogada resolver os meus problemas, como eu iria resolver a situação dos meus clientes? Então ela não esperou nenhum julgamento do outro. Ela própria se julgou. E isso é muito comum de nós mulheres. Nós mesmas nos julgamos. Então, nós mesmas queremos pôr a nossa capa da Mulher Maravilha, nós achamos que nós podemos tudo, que nós conseguimos tudo, e não conseguimos. Nós somos falíveis, nós somos humanas, nós não damos conta de tudo, e nós precisamos pedir ajuda. Nós precisamos entender a hora que não dá mais e falar assim, olha, Dandara, você pode me ajudar? E pedir ajuda. Só que eu acho que para a mulher que está numa situação mais privilegiada, esse orgulho fica mais alto. Ela fica assim mais receosa de chegar e falar assim, olha, meu casamento não é tão perfeito. Eu não sou tão assim instagramável. Eu passo por uma situação um pouco mais delicada. Porque a vida que as pessoas postam é muito bonito, muito bonita, mas a gente não sabe o que elas passam realmente, né? Doutora, a senhora comentou, o cara não chega lá e mata, né? Não é da noite para o dia, virei um feminicida, matei a minha companheira. Existem sinais, né? E esses sinais a gente pode englobar até no ciclo da violência, que muitas vezes a mulher não percebe, porque como a senhora disse, ninguém casa para ser infeliz, ninguém vai morar junto para apanhar de marido, né? Ela tinha sonhos, ela queria a família dela, a casinha dela.
E nisso existe aquele ciclo da violência, que começa tudo bem, de repente ele vai, uma crise de ciúmes, que, gente, ciúmes não é para ser doentio, agressivo, entendeu? O ciúme, ele até pode ser de forma saudável, olha, você tá muito bonita, hein? Mas a gente percebe que tem pessoas que não conseguem lidar com os ciúmes, de repente ele vai lá, quebra a panela, entendeu? Quebra o copo porque a comida ficou ruim, o tempero não estava bom, e desliga a televisão enquanto ela está assistindo, sabe? Coisas desse tipo, essa roupa você não vai usar mais, por que você está indo na casa da sua mãe? Vem vários ciclos, né? E depois essa mulher acaba, quando ela busca ajuda, mas depois ela acaba voltando. Muitas pessoas, doutora, eu até falei no júri que eu fiz recentemente, julgam aquela mulher, ela voltou com ele por quê? Ela está com ele por quê? Mas ninguém julga esse parceiro que também está tendo uma segunda chance ali e comete novamente. Como que é o ciclo da violência nessa situação? Sim, ele tem 3 fases. A primeira fase é a fase que as pessoas começam a se estranhar. O meu relacionamento tem, o seu relacionamento tem, todos os relacionamentos têm. Só que o que acontece? Normalmente, nessa fase, as pessoas conversam, se ajeitam. Só que quando o relacionamento já está meio doentio, passa para a segunda fase, que é a fase da explosão. Que é quando acontece uma ofensa, uma ameaça, um empurrão, alguma coisa nesse sentido. Normalmente, nessa fase da explosão, que é a segunda fase, a mulher vai e pede ajuda. Ela começa a ver, tem algo estranho aqui, eu não estou conseguindo dar conta da situação. Só que daí vem a terceira fase, que é a fase da lua de mel, que é quando o agressor vai, pede desculpa, fala, olha, eu estava nervoso, eu tive um dia ruim no trabalho, não era bem isso que eu queria fazer. E a mulher acaba pensando, e eles acabam se reconciliando. Só que daí o que acontece? Começa o ciclo tudo de novo. O que a gente precisa ter cuidado nisso? Que o ciclo precisa se resolver. Tudo bem que o casal se reconciliou, mas o ciclo não pode voltar. Entendi. Tem que trabalhar o ciclo. Tem que trabalhar o ciclo. Entendi. Então, assim, nós nos reconciliamos, tudo bem, mas não pode ter várias explosões e começar com a fase da lua de mel de novo, porque cada explosão aí vai ser mais violenta. Então, se antes a gente estava só diante de um empurrão, a gente já vai começar a ter um tapa, depois a gente tem um soco, depois a gente já passa para facadas. Então, a gente tem que trabalhar para romper realmente esse ciclo. Então, se a mulher deu uma chance, mas espere uma melhora. Se não teve essa melhora, não adianta ficar insistindo. Doutora, e qual que é a orientação que a senhora dá enquanto delegada para aquela mulher que está assistindo a gente, que de repente fala, nossa, peraí, eu vivo isso dentro da minha casa. Não, peraí, isso não está legal. Peraí, isso aqui está tendo reincidência, está acontecendo constantemente. Qual que é a orientação que a senhora dá no sentido de buscar ajuda? Quando é o caminho? Não, vou na delegacia, não aguento mais, vou procurar a delegacia de polícia. Ou não, peraí, vamos procurar outros atendimentos antes, sei lá, de repente um CAPES, uma amiga, um CRAS, né? A rede de apoio do município é muito importante. A mulher, ela tem que avaliar a situação dela em específico. Muitas vezes, um atendimento psicológico resolveria a situação. Só que naquele município, naquela comunidade que ela está inserida, ela não vai ter acesso a esse atendimento psicológico. O único acesso que ela vai ter é uma delegacia de polícia. Então, ela não tem para onde ir, ela vai acabar indo para uma delegacia de polícia. E a delegacia de polícia, ela não está ali, muitas vezes, para fazer o boletim de ocorrência, para solicitar medida protetiva. Ela está para orientar também. Então, está com uma dúvida do que está acontecendo, se aquilo é uma situação de violência, se não é, nos procure. A gente está ali para orientar. Então, vá até uma delegacia mais próxima, procure uma orientação. Nós temos os canais também de denúncia, que é sempre muito bom dizer, o Disque 100, o Disque 180. Nós podemos fazer hoje boletim de ocorrência de maneira remota. E também uma coisa muito importante de colocar, em casos de emergência, está sendo agredida naquele momento, não tem que nem que pensar, é 190, polícia na hora. Entendi. Então, estou sendo agredida agora, não adianta fazer um boletim de ocorrência online, é 190. 190, sim. Que daí a polícia militar já vai naquela hora
e já tenta resolver a situação. Certo. Então, até para você, vizinho, que está escutando, que acompanha, que sabe de uma situação dessa, aí na sua comunidade, escutou a briga, escutou quebrar, é 190. Agora, de repente, uma outra orientação que a gente pode estar dando, isso é uma coisa constante, você sabe que acontece, nem sempre você está lá, nem sempre você está vendo. Diz que 100 ou diz que 180? Sim, porque todas as denúncias são verificadas. Uhum. Então, se envolve menor, cai para a delegacia, mas cai para o conselho tutelar também. Uhum. Então, é um canal que funciona. E hoje, o Disque 100 e o Disque 180, eles têm o anonimato. Ótimo. Então, às vezes, aquele vizinho, ele vê aquela situação, mas ele não quer se envolver. Então, o Disque 100 e o Disque 180 é uma estratégia boa. Uhum. A senhora sabe, né, se existe o serviço em parceria aí com a própria polícia, com a Polícia Civil, entre, de repente, OAB, serviço de atendimento psicológico para as mulheres, a rede em si? Existe isso? Nós temos muitas ONGs que fazem esse trabalho e tem os CRAS dos municípios, né, que fazem essa ajuda. Sim. Certo. Doutora, no caso de medida protetiva, por exemplo, na hora que você é na condição profissional, vai fazer a triagem, quando que é a necessidade da medida protetiva para essa mulher? Quando que a mulher... Isso aqui não tem mais jeito, é medida protetiva, tem que ficar longe. Em 2024, houve uma alteração na lei que desvinculou a medida protetiva do fato criminoso e do inquérito policial. Então, hoje, nós solicitamos medida protetiva na situação de risco. Então, a mulher chega na delegacia e ela fala assim, eu estou numa situação de risco, nós solicitamos medida protetiva. Entendi. Então, todo caso em que a mulher chega na delegacia, ela está dizendo que ela está numa situação de risco, cabe medida protetiva, independentemente dela desejar processar o agressor ou não. Só que também houve uma alteração, é bom colocar, que o crime de ameaça agora, a ação é pública incondicionada. Muito bom. Então não depende mais da vontade da mulher em representar contra o agressor. Então a vontade da mulher ficou muito restrita hoje, só nos crimes contra a honra e no crime de perseguição, que cabe a manifestação da vítima. Nos demais, é tudo ação pública incondicionada. No caso, que o Ministério Público vai entrar com ação independente dessa mulher querer ou não. Sim, e na delegacia nós instauramos um inquérito independente da vontade da mulher. Porque acontece muito, né? De repente, às vezes a mulher vai lá, denuncia, ou se arrepende, ou fica com mais medo ainda depois e quer retirar a denúncia. Hoje não dá mais para retirar a denúncia. Não dá para retirar a denúncia. Não dá para retirar. Ela consegue retirar a medida protetiva. A medida protetiva. A denúncia de forma não. tácita. A revogação tácita da medida protetiva ela consegue. Consegue, tanto tácita quanto explícita. Certo. A tácita seria quando ela volta a morar com ele. Voltou e quis... Sim. Né? Que a mulher também quebra a medida, no caso. Sim. Quando ela se reconciliou com ele, pôs ele para dentro de casa e eles voltaram a morar juntos. Certo, mas houve uma renúncia tácita. É importante deixar claro que, independente se a mulher aceitar ou não a voltar com esse agressor, né, a denúncia não é retirada. O processo vai seguir. Vai continuar. Né, e o Ministério Público vai trabalhar para que ele seja condenado. Sim. Se tiver elementos de prova ali, o procedimento vai seguir. Certo. Até a condenação. No caso da medida protetiva, doutora, o agressor ele é retirado imediatamente do lar? Como é que funciona? Estou com a medida protetiva, posso voltar para minha casa? Como que funciona isso? Cada medida protetiva, o juiz determina lá o que o agressor vai ter que cumprir. Então, se ele determinou o afastamento, quem cumpre a medida protetiva é o oficial de justiça. Normalmente ele pede o apoio da polícia militar e se está determinado o afastamento, ele já cumpre. E daí, nesses casos em específico, pode ter a recondução da mulher, porque tem casos em que a mulher sai da casa, né, porque ela estava numa situação de risco e o agressor ficou ali. Daí pede o afastamento do agressor e a recondução da ofendida. Entendi. Mas depende, que cada medida protetiva é um caso específico. Então a gente tem que olhar a decisão para ver o que o juiz determinou. Certo. Então, mas a orientação, independente de qualquer coisa, é que essa mulher denuncie. Sim, né, doutora? Sim. Porque aí fica com medo, é minha família, ele vai perder o emprego. E agora existem alguns municípios que têm a lei, inclusive, que homens, né, forem condenados por violência contra mulheres não podem assumir cargos públicos, né? E eu percebo isso, muitas vezes a mulher não quer denunciar
Porque, mas como é que ele vai pagar a pensão das crianças? É um misto de sentimentos, né? Isso que eu falo, acho que falta ali principalmente o acolhimento dessa Sim, mulher, né? sim. Para direcioná-la, porque muitas vezes a sociedade julga, a família julga, né? Já atendi mulheres que muitas vezes, até eu chegar na delegacia, acho que é muito importante o investimento no preparo daquele policial que vai receber. Né? Porque às vezes aquele policial está tão acostumado a lidar com crime, com tráfico, aquela coisa, aí a mulher já chega chorosa, mas ele me xingou. Ah, tá, ele só te xingou? Não, mas espera aí. Não deixa de ser uma violência, existe uma tipificação penal para isso, né? Eu já vi situações, doutora, né, que nós atendemos, a pessoa de repente chegou na delegacia, ah não, mas o que é que você fez para ele? Peraí, não importa o que eu fiz, ele me bateu. Sim. Né? Isso tem que ser registrado. Então, das mulheres também saberem ali, né? Mas é tanto medo, elas são tão pequenas nesse momento, e é por isso que é importante que tenha mulheres como a senhora à frente das delegacias, né? Porque muitas vezes a mulher, eu vou lá e vou conversar com outro homem, com uma outra pessoa que não vive, que não sente a minha dor, que não sabe o que é isso. E as mulheres têm mais sensibilidade, mais tato, né? E assim, é interessante colocar isso, Dandara, que nós fizemos um projeto que nós trabalhamos com vítimas nossas. Chama-se Mulheres que Inspiram Outras Mulheres. Nós pegamos 8 mulheres nossas que foram protagonistas e elas contaram a história delas. E é tão interessante porque, às vezes, eu não consigo, com a minha história, inspirar outra mulher. Mas uma mulher que sofreu vítima de violência, contar para outra mulher, ela consegue inspirar. Nós temos a história da Aline, por exemplo, lá de Taubaté, que ela levou 78 facadas. E quando nós atendemos a ocorrência, nós achamos que ela não fosse sobreviver. E hoje a Aline contando a história dela realmente é muito inspirador para outras mulheres. E nós produzimos um documentário que está no YouTube, inclusive se alguém depois tiver interesse em vamos procurar. Pôr o link aqui. É muito bonito. E é muito bacana, sim, e realmente inspira outras mulheres. A história a mulher tem uma força que eu acho que nem ela tem noção dessa força. E quando ela é provada, que ela está naquela situação que ela precisa demonstrar, essa força nasce, essa força surge. E é muito interessante de ver isso. Certo. Doutora, e nesses 13 anos, existe casos assim que a senhora, que marcou a senhora, que a senhora pensa, fala, nossa, poderia ter sido diferente, ou não, esse caso aqui foi certeiro, sabe? Porque eu imagino, muitas histórias, a senhora só atua com violência contra a mulher, né? Sim, nesses sim. 13 anos, né? E quando a gente fala de violência contra a mulher, é inevitável, existe a violência contra a criança no meio também, existe a violência contra aquele idoso também, né? Que de repente é o familiar que está no meio, que todos acabam virando vítimas, né? Existe alguma história que a senhora lembra e gostaria de dividir conosco? Sim, teve uma história assim, muito chocante de uma criança que foi torturada pelo padrasto. E essa criança é interessante porque ela tinha 9 anos à época e ela salvou a família inteira dela. Porque a mãe era mantida em cárcere privado e essa criança saiu nas poucas vezes que ela ia para a escola, e uma das vezes ela saiu e pediu ajuda para a professora. E foi um caso que a rede inteira funcionou muito bem. A hora que essa criança pediu ajuda para a professora, porque encontrou ali, a criança normalmente encontra na escola um ambiente seguro, ela contou, pediu ajuda para a professora acionou o conselho tutelar, o conselho tutelar foi até a casa, chamou a polícia militar, nós fizemos acolhimento na casa da mulher vitimizada, conseguimos a temporária, depois a preventiva desse agressor. Então foi um caso assim que toda a rede trabalhou certinho e deu um resultado. Mas você vê que uma criança de 9 anos salvou a família inteira. E quando essa criança narrou tudo, o relato dela assim, era muito chocante mesmo. E ela era nem pré-adolescente, né? Era uma criança realmente, mas ela já estava com os mamilos apontando. E ela relatava que o padrasto apertava os mamilos dela com um alicate. E quando veio o laudo descreveu exatamente isso, o laudo do IML. Então, assim, foi um caso que marcou muito a gente, muito mesmo, porque foi um caso muito triste. E ele foi condenado por tortura, porque o que ele fez com aquela criança realmente não teria outra tipificação que não a tortura. Mas essa menina, ela mostrou uma grandeza, assim, gigantesca.
Por isso que eu falo que quando a mulher é aprovada, nasce uma força que nem ela sabe que tem. Doutora, a Lei Maria da Penha, ela foi um ganho gigantesco para o Brasil, né, com certeza. Apesar, né, a gente sabe que inúmeras falhas ainda, muitas coisas que têm que ser melhoradas, mas, inclusive, em referência mundial da Lei Maria da Penha, né, que é copiada em diversos países. Mas, mesmo assim, ela não diminui o número da violência contra as mulheres, pelo contrário. Não é que está aumentando, é que agora essas mulheres também estão denunciando mais, podemos dizer assim. Mas comparado com o feminicídio, a lei do feminicídio vai fazer 11 anos agora, neste ano, né? E a gente vê que quando lá em 2015 ela foi aprovada, existia ali registro de 400 feminicídios por ano. Hoje nós estamos falando de 1.400 no ano de 2025. Ou seja, onde está a falha disso? É porque a lei existe, a tipificação penal existe, agora é até 40 anos de prisão para quem for condenado ali por feminicídio. E mesmo assim a gente vê que está aumentando. Eu fico feliz, mas está aumentando o número de denúncias de violência contra a mulher. Que bom! De verdade, eu fico feliz no sentido Sim. de que essa mulher está denunciando. Porque essa mulher ela ficou calada, ela ficou isolada, ela ficou encurralada, ela ficou com medo tantos anos. Né? E hoje, que bom, está aumentando porque está tendo denúncia, a mulher está indo denunciar. Mas o feminicídio é devastador. Né? Morreu uma mulher, mas morreu uma filha, morreu uma mãe, morreu uma mulher cheia de sonhos, morreu uma trabalhadora que podia ser uma médica, uma engenheira, uma política, uma dona de casa, uma boleira, né? Perde-se tudo ali. Né? Então, por um lado, eu vejo de forma positiva que as mulheres estão indo sim denunciar, mas é desesperador ver que o feminicídio também está aumentando junto com essas denúncias. É que antes a gente não tinha números, né? Hoje, agora, a gente consegue ter números. Antes, como não tinha tipificação do feminicídio, e eu ouso dizer para você, Dandara, que ainda é subnotificado. Sim. Tem muita ocorrência de feminicídio que ainda está entrando para a conta como homicídio. Então, quando acontece um feminicídio, na verdade, como você disse, foram várias estruturas que se falhou ali. Então, foi a família que falhou, foi a saúde, o Estado de Educação, o Estado Social, várias estruturas, que o Estado Polícia, o Estado Judiciário, várias coisas que falharam ali. Mas eu acredito, como você bem disse no início, que a gente só vai mudar quando a gente investir em educação. É algo que está muito enraizado na nossa cultura. Enquanto a gente não mudar essa raiz cultural, a gente não vai conseguir mudar isso. Hoje a gente ainda não vê a mulher como sujeito de direitos, né? O homem ainda enxerga a mulher como algo dele, como se fosse um patrimônio, uma extensão dele. É comum quando uma mulher encerra um relacionamento, o máximo que ela vai fazer é xingar o marido, sei lá, mandar alguma mensagem mal criada, alguma coisa assim, mas ela não vai matar ele. Agora um homem não, né? O homem vai lá e tira a vida daquela mulher. Então, é algo que a gente tem que pensar mais profundamente. Eu acho que as nossas soluções, criando leis, aumentando penas, ainda está muito rasa. A gente precisa trabalhar mais a raiz do problema. Eu faço até um comparativo com o nosso Código Penal, né? O Código Penal de 1940, Sim. Né? É um Código Penal ali machista, misógino, né? Até pouco tempo atrás existia a legítima defesa da honra, doutora. Mulher, né? honesta. O crime passional, né? Quantas pessoas deixaram de ser condenadas porque foram enquadradas ali na legítima defesa da honra, né? O crime passional. Coisa assim, e a gente está falando de muito recente. Sim. Né? Numa lei de 1940, mas que agora, recentemente, ainda se usavam em júris essas teses, essas teorias. Assim, gente, como pode, né? E é o que a senhora falou, talvez o número ainda é bem maior de feminicídios. A gente não consegue ter um comparativo antes da lei do feminicídio exatamente por isso. Crime passional, legítima defesa da honra, foi um assassinato qualquer. Não foi pela sua condição de mulher, de esposa, de mãe dos seus filhos. Foi um assassinato. Sim. Infelizmente. Triste, né? Temos que lutar muito. Doutora, para a gente estar finalizando, que mensagem que a senhora deixa
para as mulheres que estão assistindo aqui o nosso programa, que de repente esteja vivendo nessa situação, mas também para os homens, doutora, porque eu falo, né, o nosso programa é voltado para as mulheres, mas os homens são bem-vindos, porque nós precisamos dos homens, nós precisamos do apoio dos homens nessa luta contra a violência contra as mulheres. E você, homem, que está na sua roda de amigos, escutou uma piada machista, sabe? Chama a atenção do seu colega na hora ou levanta e vai embora, entendeu? Começa em você, a sua educação, o seu conceito, a sua vivência, para você levar isso para dentro da sua casa, para sua filha, para sua neta, para sua mãe, porque todo homem agressor tem uma mulher, Sim. tem uma mãe, tem uma filha, tem uma irmã, mas ele acha que a dele, porque ele acha que é propriedade dele, como se a mulher fosse coisa, ele pode bater, ele pode agredir, ele pode xingar. Então, qual que é o recado que a senhora tem para as mulheres que estão nos assistindo, mas principalmente para os homens? Primeiro, para as mulheres que nunca sofram caladas e que sempre busquem ajuda. E às vezes essa ajuda não é necessariamente na polícia. Essa ajuda pode ser uma conversa com uma amiga, pode ser uma conversa numa igreja, com um familiar, mas busquem ajuda. Às vezes você está envolta numa situação e você acha que aquela situação não tem solução. E às vezes a solução é mais fácil do que se imagina. E todas as mulheres que superam a situação de violência, elas sempre dizem, eu não imaginava que seria tão fácil, que eu conseguiria. E vocês vão conseguir, vai dar tudo certo, busquem ajuda. O mais importante é buscar ajuda o quanto antes e não subestimem a situação de violência. E para os homens, às vezes a sociedade não gosta de falar disso, né? A sociedade se vira para isso, mas só tem mulher agredida porque o homem agrediu. Então é muito interessante que os homens façam esse teste que a Dandara propôs, que se coloquem nesse lado da moeda. E se fossem com a minha mãe? E se fossem com a minha filha? Eu gostaria que isso acontecesse. Eu acho que é interessante começar a pensar por esse lado também. E se essa piadinha que eu ouvi, será que se essa piadinha fosse feita com a minha filha, será que eu também estaria rindo agora? Então é interessante que os homens também participem dessa discussão, né? E a gente só vai evoluir enquanto sociedade se todos andarem juntos, né? Na verdade, nós mulheres não estamos contra os homens, né? Sim, nós precisamos deles. Precisamos deles, nós queremos caminhar juntos, né? Nós estamos lutando para ter uma sociedade igualitária, né? Nós não queremos o direito dos homens, nós só queremos só viver na mesma situação de igualdade. E respeito e segurança. Queremos ficar vivas, né, doutora? Sim, é isso Queremos mesmo. ficar viva e não ter medo quando a gente vai andando e vê dois caras numa moto, por exemplo, Sim. né? Não ter medo dentro das nossas casas, né? Que é o mais importante. Doutora Elisângela, muito obrigada. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda em Caçapava. Muito obrigada. Obrigada por toda a sua dedicação. A senhora está aqui em Taubaté do ladinho da gente, mas está atendendo muitas vezes a nossa população, muitas vezes, parentes da nossa população, muitas vezes. E eu só tenho a agradecer por todo o trabalho que a senhora vem fazendo e venha sempre para Caçapava, a senhora é sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço. Muito obrigada por tudo, obrigada a todos que acompanharam. Gente, na dúvida, é urgente 190. Sabe o que está acontecendo na casa do seu vizinho todos os dias numa situação de violência? Diz que 100 ou diz que 180, você pode denunciar de forma anônima. Mas não se cale. O seu silêncio está protegendo o agressor, não está protegendo as vítimas, né? Então, e também, mulheres, procurem ajuda. Não sofram sozinha. Essa orientação que a gente tem para estar dando, que essa entrevista possa salvar e encorajar, doutora, outras mulheres a romper o silêncio, né, e estar buscando ajuda. Muito obrigada. Boa noite a todos. Esse é o programa Atitude Feminina. Semana que vem tem mais. Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me.